Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Delphi Academy. Hoje nós estamos iniciando uma nova temporada e a ideia para esta primeira metade deste ano é focar em novas arquiteturas que possamos aplicar em nossos projetos. Então essa é a razão que hoje nós vamos ver um pouco sobre containers e Docker, tá? Que é aí uma arquitetura que está despontando interessante para a distribuição de projetos, mas também para o desenvolvimento. Então, hoje vamos falar de containers e docs do ponto de vista de desenvolvedores. Ok? Meu nome é Fernando Risato, sou consultor de embarcadeiro para a América Latina e aqui está então o que nós vamos tentar cobrir hoje. A gente vai falar um pouco das diferenças entre máquinas virtuais e containers, né? Os tipos de containers que existem e obviamente vamos focar no Docker, que sem dúvida se tornou aí sinônimo, né, de container, ok? Incluindo a instalação e a configuração aí de uma imagem básica. Então, a ideia é realmente começar por algo básico, contexto, especialmente para quem está se aventurando pela primeira vez nesse mundo, né? Então, vamos lá, vamos em frente. Então, primeiro, tá? Uma comparação com VMs ou as máquinas virtuais ou virtual machines. Não importa, né, qual você eventualmente utilize, VMware, VirtualBox, que é o que eu estou utilizando agora no Mac, o Parallels, que é específico para Mac, Xen, Hyper-V e outros, né, outros sabores aí de máquinas virtuais. A máquina virtual se caracteriza por como se costuma dizer, uma abstração de um hardware. Né? Então, você consegue, de certa maneira, tomar um hardware que tem uma boa capacidade, né? E dividi-lo em máquinas, né, chamadas virtuais. Essas máquinas elas representam uma abstração de um computador, né, o qual você configura simplesmente ali por parâmetros ou flags ou por uma interface visual bastante intuitiva. Então você cria uma máquina virtual onde você diz quantos processadores tem, quanto tem de memória, quanto tem de HD. Tudo isso é baseado numa tecnologia chamada Hypervisor. Esse cara é a base de todas as VMs, né? De todo o conceito de VM. Esse Hypervisor ele permite a abstração do hardware. Então, o que você tem na máquina virtual é um isolamento completo. Então, se eu crio ali uma máquina virtual, coloco um Linux rodando, um Windows rodando, você tem um total isolamento do sistema host. Né? Então, o sistema onde está instalada a máquina virtual não tem ascendência sobre esta máquina virtual em execução, exceto, obviamente, você configurar compartilhamento via uma pasta de dados, etc. A possibilidade de você copiar arquivos de um para outro, mas ela tem um isolamento perfeito, né? Elas são 100% isoladas. E isso é interessante, especialmente quando você precisa simular alguns cenários. Né? Então, isso com respeito à máquina virtual. Né? Outra característica, em geral, elas ocupam algumas dezenas de gigabytes. Por quê? Porque você tem tudo ali dentro, né, duplicado. Você tem outro Windows, você tem os demais arquivos do Windows, você tem ferramentas instaladas, browser, enfim, tudo ali duplicado. Né? E eventualmente podem se tornar lentas para carregar dependendo da configuração que você tenha, né, de hardware, de disco e etc. Normalmente, numa máquina com SSD, um HD sólido, você tem uma melhor performance. Né? Então, do ponto de vista de máquina virtual, né, você tem o hardware físico aqui, né, a máquina em si, um servidor ou um notebook com uma boa quantidade de memória, o hypervisor, e aí você divide isso em várias máquinas virtuais, cada qual possui o seu próprio sistema operacional 100% isolado. Esse do ponto de vista das VMs tradicionais. Quando nós olhamos para containers, e aí existem sempre uma discussão, né, do quanto eles são parecidos ou do quanto eles não são parecidos, o container ele não é uma abstração do hardware, e sim uma abstração de aplicativo. Né? Então, no mesmo sistema operacional, eu posso executar vários containers e compartilhar o kernel desse sistema operacional.
Eles possuem um nível de isolamento, né? Mas esse isolamento é de software, né? Não de hardware, ou seja, você não tem ali o contexto de uma máquina independente. Tá? Naturalmente, eles ocupam menos espaços do que as VMs, já que eu não estou copiando todo o sistema operacional ali. Né? É, Ainda que um container possa ser executado dentro de VMs, nós vamos ver mais para frente que existem restrições, né? Mas alguns exemplos aí, o próprio Docker, o mais conhecido, mas existem outros, né? RKT, Mesos, e aí nós vamos entender a diferença entre um e outro aí, porque são abordagens um pouco distintas. Mas no geral, o container ele está sobre o sistema operacional e você tem várias aplicações, né? Aplicações containerizadas, e essas aplicações containerizadas, cada qual aqui com uma imagem independente. E a gente já vai entender esse conceito de imagem, mas aqui você não tem uma subdivisão do hardware. Né? Você tem mais um compartilhamento do hardware. Então, esse é um dos principais diferenciais, mas existe outros que são importantes. Por exemplo, imagine você uma VM qualquer, né, um projeto qualquer, um deploy que você vai fazer e que ele tenha 10 gigabytes. Então, considerando o sistema operacional, o que você está executando, banco de dados, qualquer que seja a configuração hipotética, você tenha 10 gigabytes. No conceito da VM tradicional, então, digamos que eu preciso de 100 instâncias desta VM, você terá esses 10 gigabytes multiplicados pelo número de instâncias. Por quê? Porque para cada instância é uma cópia full da VM. Então, se eu crio ali uma imagem base e necessito de 100 instâncias disso executando, o que você vai fazer é duplicar 100 vezes os 10 gigabytes. Né? Porque são 10 máquinas virtuais completas. Né? No modelo do container é um pouco, isso é mais interessante, porque você compartilha, no caso do container, então uma imagem de 10 gigabytes, se eu criar 100 instâncias, eu continuo com a mesma imagem, uma vez, eu não duplico as imagens. Então, fazendo uma alusão à orientação objeto, a relação entre container e imagem. Né? A imagem, do ponto de vista do Docker ou dos containers, é ali a configuração do que você vai executar. Então, é a declaração, né, da máquina virtual, além dos arquivos do sistema operacional em si. Né? E o container é uma instância desta imagem. Então, assim como no modelo de objetos, né, numa orientação a objetos, eu posso criar ali uma classe e instanciar centenas de objetos desta mesma classe. Assim ocorre com os containers. Você tem uma imagem e eu posso instanciar centenas de containers dessa mesma imagem. Obviamente, você vai encontrar situações interessantes e situações que não são tão interessantes em cada um dos modelos. Por exemplo, se você necessita de um isolamento realmente full, olha, eu tenho que ter um isolamento completo, né? Simular uma máquina efetivamente para testar um determinado cenário, então a VM é o melhor caminho. Mas se eu preciso somente isolar um processo em particular, então obviamente o container, ele além de ser mais rápido, ele é mais escalável. Tá? Um outro ponto importante, né? Assim como ainda falando da questão dos objetos, né? Ou digamos, fazendo uma comparação com a orientação a objetos, né? Assim como se eu tenho ali uma classe e nós criamos 100 instâncias dessa classe, de alguma forma ali essa classe tem propriedades ou fields, né, que seja, etc., valores que podem ser armazenados, você armazenou valores nessas classes e depois destruiu essas classes. O que acontece? Você perdeu essas informações que estão carregadas na classe, exceto se você criar um mecanismo de persistências das classes. Correto? Muito bem, com o container é o mesmo. As imagens, elas são estáticas. Quando você cria uma instância dessa imagem, ou seja, você carrega um container, ao final da execução, tudo volta ao que era. Então, os dados efetivamente alterados ou modificados do container, exceto se você, entre aspas, comitar
essas alterações, elas voltam ao seu estado original. Por isso que no caso do container, você não vai, por exemplo, ter um banco de dados dentro do container, e sim num storage, né, que está mapeado para o container, mas fora da imagem do container. Por quê? Porque eu posso ter vários containers atualizando o mesmo banco de dados fora ali da imagem. O banco de dados dentro do container, da imagem do container, ele não faz muito sentido. O banco de dados do ponto de vista não da execução, mas sim do arquivo do banco de dados. Ele não faz sentido, porque se eu comitar a imagem, eu gravei aquele dado na imagem e todas as instâncias vão ter o mesmo dado. Então, e se eu não comitar, eu perco a informação. Então, em geral, o banco de dados estará fora do container. Eu posso ter a máquina do banco de dados, o motor da base de dados, né, o serviço em si na imagem, mas os dados fora da imagem. E isso nós vamos ver mais para frente nos episódios futuros, como é que eu crio storage, etc. Tá? Bom, tipos de container. Então, o Docker, como a gente comentou, virou sinônimo de um container, mas ele não é efetivamente o único tipo de container disponível. O Docker ele é ali um modelo que vocês vão ver extremamente interessante. Eu achei algo assim, me encanta a tecnologia aplicada aos containers. É algo que eu acredito que ainda vai expandir muito e está muito relacionado com o futuro da computação na nuvem. Né? Mas existem outros tipos. Então, existem containers que, neste caso, somente Linux, né? Você pode olhar aí depois nesse link do Linux Containers, chamado LXC, LXD, que são os chamados containers de sistema, né? Então ele encarna todo quase como uma VM, mas dentro do mesmo kernel. Ele gera ali um subsistema Linux dentro de outro Linux, mas com isolamento desse subsistema. Quase é uma VM. Ele é mais parecido com uma VM. Porém, isso é só para o mundo Linux. Você vai encontrar isso eventualmente aplicado em distribuições, por exemplo, de projetos web. Né? De sites web com grande performance. Então, é um outro modelo. Do ponto de vista para desenvolvimento e também para deploy de aplicações, aí o container de aplicação, que é o modelo do Docker, onde você basicamente cria um container, né, para executar uma aplicação ou ali um conjunto de serviços orquestrados, né, é o mais popular. Então, são os containers de aplicação, e esses sim estão disponíveis para Linux, Windows, Mac. E aí temos o Docker, tem esse RKT também, mas o Docker meio que dita os padrões. Né? Mas em geral isso, né? Existem mais de um tipo de container, ainda que é bom entender isso, mas e até de onde veio o Docker, né? A própria infra do Docker está baseada nesses containers do Linux, né? Mas aí eles foram aperfeiçoando isso e criando outras possibilidades, tá? Mas tudo nasceu desses containers que você vai encontrar aí no linuxcontainers.org, tá? Nesse site aqui, ó. Então é legal depois dar uma explorada nisso daqui, entender um pouquinho da onde é que vieram as coisas, né? Eu acho que isso torna mais claro. Aí o Docker, né, falando do ponto de vista do Docker, você vai encontrar aqui uma vasta documentação, vai encontrar as diferentes versões, o Community Edition, que obviamente é para desenvolvimento, não para deploy, e aí você tem o Enterprise Edition, que permite outras coisas e escalabilidade para o deploy efetivo de aplicações. Quando nós falamos mais especificamente no Docker, né, nós temos aí algumas edições, né, e algumas diferenças entre eles, nem tudo é exatamente igual entre os sistemas operacionais, tá? Mas alguns conceitos que são relevantes, né, para entender essas novas palavrinhas aí que estão chegando com esse conceito do container. Né? Primeiro, um container, então o container é a instância, o container é iniciado sempre executando uma imagem. Tá? A imagem em si é basicamente um pacote, é um pacotamento que inclui tudo que você precisa para executar um aplicativo. Então tudo está ali dentro dessa imagem já previamente configurado. Né? Então nós podemos dizer que um container é uma instância de uma imagem. Né? Muito uma alusão aí à orientação objeto. Tá certo? Essas imagens, elas podem, não necessariamente, né, não é uma regra, mas elas podem ser publicadas. Então, se nós formos
aqui para este hub do Docker, nós vamos encontrar aqui um sem número de imagens, tá? Disponíveis. Tá? E você pode criar seu próprio repositório, ele pode ser privado ou público, né? Então dentro aí da sua organização, onde as suas imagens vão estar armazenadas e elas podem ser a base para a construção de outras imagens. Tá? Então, sempre, em geral, uma imagem vai partir de outra. Então você tem aqui as imagens oficiais, né? E aí existe uma grande quantidade, né? São imagens mantidas pelo próprio Docker, e você tem as imagens mantidas pela comunidade, e aí você tem aquelas que são os caras que, né, as entidades que publicam essas imagens são verificados pelo próprio Docker, certificadas essas imagens, e existem imagens da comunidade. Então você vai encontrar aí imagens para tudo que você possa imaginar aplicadas a diversas áreas. Então considere cada imagem um sisteminha ali operacional, né, completo, que vai executar vai cumprir uma tarefa. Tá certo? Então a gente vê várias imagens. A gente vai brincar, por exemplo, para fazer um teste, essa imagem do Redis, pegar a última versão dela e fazer ela rodar aqui num container. Tá? Então esse é o repositório de imagens, onde você pode também colocar as suas imagens em repositórios públicos ou privados. Né? Isso é chamado de registro. Okay? Então essas palavrinhas-chave: container, imagem, registro, repositório do Docker. Aqui alguns conceitos básicos de comandos, né? Isso não é para decorar, mas é para saber que existe. Como é que eu lido com o Docker, é tudo por comando de linha, tá certo? E nós vamos então partir para testar, né, uma execução do Docker. Então, conforme eu disse, nós temos vários sabores, né, várias versões do Docker. Então, Docker para Windows, para Mac, e isso é chamado Docker Desktop. Tá? E o Docker Server, que é o que efetivamente vai ser usado numa produção. Existe aqui, eu coloquei 2 exemplos do Ubuntu, do Fedora, mas existe Docker para toda e qualquer distribuição de Linux. Né? Então existe uma diferença básica entre eles, né? Que obviamente o desktop está mais focado no desenvolvimento, e o deploy efetivamente vai ocorrer via o Docker no Linux. Os comandos são os mesmos, é bastante similar. As imagens são compatíveis, né? Mas ele tem a arquitetura para execução disso no Windows ou no Mac é um pouco diferente do que acontece lá no Linux, porque o Linux já possui uma parte de infraestrutura no core do próprio sistema operacional. O Windows Server também trouxe algo aí a partir de 2016, já com um suporte ao Hyper-V embutido. Então, antes de entrar na instalação, algumas restrições, né, pelas quais inclusive nós passamos aqui, no momento de preparar isso. Né? Primeiro, quando você for instalar em Windows, ele não funciona em Windows Home Edition. Então tem que ser para o Windows Professional ou superior, se for um Windows 10, por exemplo, Professional ou superior. Ou eventualmente o Windows Server. Né? Então essa restrição para o Windows. Outro detalhe você vai encontrar em inúmeros fóruns, é possível instalar o Docker dentro de uma VM. Então eu tenho, por exemplo, um Windows com um VMware ou um VirtualBox, e dentro dessa VM, outra VM Windows no Windows, a criar o Docker. Então, o próprio Docker, ele utiliza algumas partes, e já utilizou mais anteriormente, do próprio VirtualBox, né, para fazer algumas emulações aí. Um core bastante reduzido, mas utiliza. O que acontece não é naturalmente suportado o alinhamento de virtualização, então virtualização dentro da virtualização. Então, você vai encontrar tutoriais, exemplos de como é que eu coloco o Docker, por exemplo, dentro de uma VM, mas não é natural. Há vários reportes aí de problemas, de falhas, etc. Tá? O ideal no Windows, você vai instalar na máquina raiz, no root, né, no Windows, no sistema operacional host da sua máquina. Assim também, eventualmente, para o Mac, ou diretamente numa máquina Linux. Tá? Esse é o cenário ideal. Então, neste caso aqui, eu estou fazendo a instalação no Mac, mas é muito parecido com tudo que você vai fazer no Windows. Na verdade, é igual. Depois da instalação, que é um next, next, finish, o resto dos comandos que vêm daí são iguais. Tá, ok? Então, eu vou mostrar aqui o Docker já instalado, porque eu já estou com ele rodando aqui, mas a instalação é realmente bastante simples. Né? Então, se nós navegarmos aqui, ó, Docker para Windows, né?
por isso que eu já coloquei os links. Você simplesmente vai baixar esse cara, tá? Observa aqui, ó, o Windows 64-bit Pro Enterprise, tá? Dessa versão ou superior, com virtualização ativa na BIOS, né, do próprio equipamento, né? Então esses são os requisitos mínimos, tá, para o Docker no Windows. Algo similar vai acontecer com o Docker para o Mac. Então aí você vai encontrar os requisitos, versões do macOS suportado, memória e etc. Tá certo? E aí tem um tutorial de instalação. No caso do Mac é muito simples. Você arrasta ele para dentro ali do Applications, já está instalado. Aí quando você inicializar, ele vai fazer os demais procedimentos. No caso do Windows, é um wizard, né? Next, next, finish. Aí você starta. Deste ponto para frente, ou seja, estando instalado para frente, aí os procedimentos são exatamente os mesmos, né? Ou muito parecidos um com o outro. Tá ok? Então aqui as instalações, você vai baixar esse cara. Ideal criar uma conta aqui no site do Docker, né, para que você depois já tenha o seu repositório. Né, então você cria uma conta para baixar, porque depois instalado você vai logar na sua conta, na sua máquina onde está o Docker rodando, e isso já permite que você, por exemplo, faça um push, você possa enviar a sua máquina, a sua imagem, né, para um repositório público ou privado lá no Docker. Tá ok? Então vamos carregar aqui o Docker e criar nossa primeira imagem. Então, aqui o que a gente tem é uma receitinha de bolo para a criação de uma primeira imagem. Depois nós vamos ver que na prática não é exatamente isso que você vai usar. Existe algo chamado Dockerfile, né? Mas para entender o passo a passo, né? Esses são aí, digamos, essa receitinha para uma primeira imagem, tá? Então eu vou carregar aqui o Docker, está aqui instalado. Né? Então ele vai subir aqui, vai tomar um tempinho para estar preparado. Ó. Veja que ele tem um status aqui, né? Starting. Tá? Eu não deixei ele automático, até para não sobrecarregar a máquina, né? Nos momentos que não estarei usando. Depois de instalado, você tem aqui algumas configurações que você pode revisar. Nada muito relevante, você consegue saber, por exemplo, onde as imagens estão sendo salvas e eventualmente trocar o local das imagens. Você consegue configurar aqui compartilhamento de arquivos, os próprios stories. As imagens, nesse caso do Mac, né, estão neste folder aqui, nesta direção. Né, eu consigo ir lá e olhar. Na verdade, é um grande arquivo que ele cria e depois ele pode sendo expandido. Né? Então algumas configurações básicas aí que depois podem ser melhor exploradas, mas aí ó, Docker está em execução, tá certo? Isso significa que se nós viermos aqui para um console, no caso do Mac, no Windows, o Command, né, você vai poder fazer algo, por exemplo, da seguinte maneira, ó, vou mostrar aqui. Se eu fizer aqui, por exemplo, um Docker info, por exemplo. Então ele dá um status, né, do Docker, né, várias informações aqui. O que importa, ó, na prática nós não temos nenhum container nesse momento, nenhum está em execução, não temos nenhuma imagem salva aqui nas configurações do Docker. Tá? Então é a partir daí que nós vamos seguir. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, lembra que nós vimos ali no repositório as imagens, né, possíveis, por exemplo, esta do Redis, né? Tem aí uma lista, nós vamos escolher uma aleatoriamente, simplesmente para fazer aí essa brincadeira inicial. Então, aqui nós estamos partindo de uma imagem do Ubuntu, certo? Para criar um Redis, né? Então, se nós executarmos aqui, ó, o que vai acontecer? Quando ele não encontra a imagem que você quer executar, né, Docker Run, estou dando um nome para a imagem, quando ele não encontra a imagem que você quer estar partindo como base, né, então estou selecionando aqui, ó, a última versão, né, do Ubuntu e quero me conectar no Bash, ou seja, eu quero que ele ative o console do Bash, que é aquele console interativo do Linux. Por isso que aqui a gente está passando com o parâmetro YT, que é interativo. Tá? Então, ao executar isso, ó,
que é que vai acontecer? Como não existe a imagem, ele vai baixar a imagem do Ubuntu. Então observa, ó, não foi possível achar a imagem do Ubuntu localmente, então ele está fazendo o download. Concluiu. Nesse momento, ó, nós já estamos num subsistema Linux. Tá aí, ó. Tá? Esse é um subsistema Linux rodando dentro do Docker. Ok? Aí tem mais algumas tarefinhas aqui. Então, assim, a imagem em si já está no ar. O que nós vamos fazer? A imagem sempre ela é muito crua. Ela vem originalmente, né? E depois você pode criar a sua imagem com mais camadas ou layers, né? Recursos que você vai utilizar, mas ela vem vazia. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um apt get, nesse caso é um comando do Ubuntu, né? Para fazer um update nessa imagem, ou seja, eventuais binários já atualizados depois que essa imagem foi publicada. Afinal, é um subsistema Linux real. Vamos instalar o wget. Isso para utilizá-lo para baixar o Redis. Então, imaginando uma imagem que você está construindo, né? Isso pode estar tudo, vai estar tudo no script de inicialização da imagem. Tá? Ou você pode salvar a imagem já com essas camadas prontas. Né? Esse TCL é uma dependência também para que o Redis possa ser executado. Eventualmente, se você pegar uma imagem do Redis, né, que eu havia mostrado ali, isso já estaria pronto. Mas aqui a ideia é mostrar esse passo a passo. Então aqui ele está atualizando esse TCL. E aí virá um wget. Um wget para baixar o Redis. Ó. Então, aqui ele quer que você selecione um time zone. Então, aqui dentro, São Paulo, está aqui em cima, 133. Ok, configurou. Vamos fazer o wget. Está baixando o Redis. Vai descompactar o Redis. Aí vamos fazer um make. Então, cd redis. Vamos dar um ls aqui para vocês verem. Tá lá, ó. Redis stable. E aí, make. Vai compilar o Redis. Vamos instalar. Aqui é o final. E ativar o server. Instalar o serviço e ativar o server. Então está compilando. Mais alguns segundos aí. E qual a ideia, né? Você cria uma imagem com o Redis, o qual eventualmente você vai utilizar como infraestrutura da sua aplicação. Mas isso está rodando aqui no mesmo contexto da máquina, né? Nesse caso do Mac, poderia ser assim ali no seu Windows, mas com total isolamento, né? Uma imagem que você vai subir, carregar, utilizar, depois baixá-la. Então essa é a mágica que o Docker permite, esse isolamento e facilitação, a facilidade no deploy. Né? Uma vez a imagem validada, pronta, salva, no momento de fazer o deploy, é só startar a imagem, você não tem mais que se preocupar com as versões que você está mandando para o cliente, etc, etc. O que vale é a imagem. Né? A imagem está ali consolidada e testada em cima daquela imagem. Então é algo muito interessante do ponto de vista, especialmente, não só do desenvolvimento, mas especialmente da distribuição da aplicação em si. Ok? Está finalizando aí a compilação. Ok. Aí, install. Finalmente, vamos instalar o serviço. Porta default, mantendo aqui os defaults. Ok? Feito. E vamos iniciá-lo. Pronto, o processo já está em execução nesse momento. Tá? Então aí você tem uma máquina com o Redis funcionando. Essa é a forma que uma imagem é construída. Porém,
na prática, o que vai acontecer é que você vai partir desses Docfiles. Esse Dockerfile ele é um script de criação da máquina, né, da máquina virtual. Então, aquilo que nós fizemos ali manualmente, você pode colocar num script como esse, e aí executar esse script, e ao final você tem a máquina de pé e funcionando. Tá? Então, vamos ver agora como é que isso funciona do ponto de vista do script. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que nós fizemos aqui? Ó? Criei uma pasta vazia, MyRedViz, é um pré-requisito, tá? Um folder vazio, somente com o Dockerfile. O que é que tem nesse Dockerfile? Tem aquele script, ok? Da criação da imagem. Tá? E aí nós vamos executar, a partir aqui do Dockerfile, ó, um build do Redis, ou seja, ele vai interpretar o script e vai criar a imagem. Então, basicamente, aquilo que nós fizemos manualmente, ó, ele vai fazer de maneira automatizada. A ideia é que isso seja executado, e principalmente por questões de update, né? Então, sempre que você vai executar uma imagem. Tá? E aí você vai dar o run nela depois disso. Então, aqui, vou esperar ela acabar. Enquanto ela processa aqui, ó, eu tenho o comandinho do run aqui também. Ok? Então deixa ele finalizar. E a gente já pode colocar a imagem para rodar. Finalizado o build do script, então agora nós executamos a máquina virtual. Tá aí. Tá? A máquina, então, a imagem Docker, agora um container carregado em execução. Ok? Então, a partir desse ponto é onde nós vamos explorar nos próximos episódios a utilização de containers aí já integrado ao Delphi, seja em Windows, seja em Linux, para testar aplicações, serviços, conectar a banco de dados e etc. Tá ok? Então, isso é o que nós tínhamos para hoje. Tá? Aqui eu estou listando alguns recursos, principalmente documentação e blogs, dos quais eu me utilizei também para compor essa aula. Tá bom? Então vai aí para vocês revisarem. Tem mais, obviamente, muito mais aí para aprender. Checar se o container está em execução, matar um container, etc. Mas aí fica de lição de casa. Né? E na próxima a gente já começa a integrar isso no nosso ambiente de desenvolvimento. Tá ok? Muito bem. Então, muito obrigado pela presença de todos. Aqui seguem meus dados para contato.
Dúvidas, e-mail, Twitter, e siga-nos sempre no Delphi Brasil, Embarcadero BR, porque aqui é nosso principal canal de contato com a comunidade. Muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.